Líder do Hamas é morto em confronto com Israel ontem, dia 18 de outubro. O líder foi o responsável pelos ataques de 7 de outubro, onde militares do Hamas invadiram Israel e mataram mais de 1.000 civis e tomaram mais de 300 como reféns, colocando-os na faixa de Gaza, onde se iniciou o conflito que dura até o momento. Foi confirmada por meio de análises que o líder Yahya Sinwar foi morto junto de mais alguns homens que estavam diretamente ligados a ele nesse conflito. A notícia é uma vitória para os soldados israelenses, e para principalmente o primeiro-ministro. Veja o que falam os noticiários que estavam relatando os ataques. O líder máximo do Hamas, Yahya Sinwar, foi morto em uma operação israelense na faixa de Gaza. Américo Martins, ao vivo. Américo, a gente vinha analisando um cenário da possibilidade de arrefecimento da guerra. Você trouxe uma análise de que, eventualmente, a morte de lideranças do Hamas pode fazer com que Benjamin Netanyahu recue um pouco nos ataques à faixa de Gaza. Com este fato, o jogo pode mudar no Oriente Médio? Olá, Uribe. Eventualmente pode. A morte do Yahya Sinwar acabou de ser confirmada pelo governo israelense nas palavras do seu ministro das Relações Exteriores, Israel Katz. Ele disse o seguinte, abre aspas, o assassino em massa, Yahya Sinwar, que foi responsável pelo massacre e atrocidades do dia 7 de outubro, foi morto hoje por soldados das Forças de Defesa de Israel. Então o governo israelense, depois de fazer exames de DNA, depois de fazer exames também da arcada dentária e da impressão digital do líder palestino Yahya Sinwar, confirma que ele foi morto hoje. Foi morto em combate com outros 2 militantes do Hamas que entraram em choque com forças de defesa de Israel durante uma operação de rotina das forças de defesa, dos soldados israelenses. Então, as informações que temos é que a inteligência israelense não sabia exatamente onde ele estava, mas conseguiram hoje matar o Yahya Sinwar. Ele foi o grande arquiteto daqueles ataques do dia 7 de outubro que levaram ao início dessa guerra. Aqueles ataques quando milhares de militantes do Hamas invadiram o território israelense, matando 1.200 civis israelenses e levando cerca de 300 como reféns para a faixa de Gaza. Isso vai ter, Uribe, como você vinha levantando, algumas implicações nesse conflito. Em primeiro lugar, essa é uma grande vitória dos militares israelenses e, por consequência, também uma grande vitória do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que certamente vai ficar um pouco mais popular dentro de Israel. Ele que vinha enfrentando uma pressão muito grande, inclusive para fazer um acordo de cessar-fogo com o Hamas, pela libertação daqueles reféns que continuam na faixa de Gaza nas mãos dos militantes do Hamas. As famílias dos reféns israelenses pressionavam muito por isso e havia muito questionamento sobre a liderança do Benjamin Netanyahu. Mas é inegável que os militares israelenses vêm conseguindo uma série de vitórias muito importantes nesse conflito, que inclusive se espalhou por outras áreas do Oriente Médio. Nós temos o exército israelense lutando em praticamente 7 frentes diferentes, uma delas no norte do Líbano. Então, nas últimas semanas, os israelenses já conseguiram matar os principais líderes, tanto do Hamas como do Hezbollah, e muitos líderes militares dessas duas organizações. Então, o Benjamin Netanyahu ganha muito ali em peso político. O segundo impacto é, obviamente, uma certa confusão que isso vai criar dentro do Hamas. No meio da guerra, eles vão ter que escolher um sucessor para o Sinwar Yahya Sinwar, que é o grande líder, sem nenhuma dúvida, dentro do grupo, muito acima de todos os outros nomes. Isso vai causar uma certa confusão no momento em que eles enfrentam essas derrotas muito fortes frente ao exército israelense. A soma de tudo isso pode, lá na frente, levar a uma espécie de cessar-fogo, eventualmente essa vitória militar de Israel. Isso mais de um ano depois do início da guerra. Mas só para recapitular então, Uribe, Israel confirma a morte do principal líder do Hamas, o Yahya Sinwar, que era o líder militar e político do Hamas, não só na faixa de Gaza, mas em todas as áreas onde o grupo palestino atua. Tainá e Uribe.
Israel vem de confirmações benéficas para o seu lado, afinal, há pouco tempo também foi confirmada a morte do líder do grupo Hezbollah. Porém, fica a pergunta: o que acontecerá com a guerra com essas mortes tão prejudiciais para a Palestina? Os palestinos não aceitaram a notícia, e deixam claro que o confronto continuará. Hamas não fez nenhum anúncio, mas o presidente dos Estados Unidos Joe Biden deixou claro que esse é o momento que encerrar a guerra e negociar para ter de volta os reféns. Confira no vídeo. Em Berlim, o presidente americano Joe Biden disse que hoje foi um dia bom para o mundo e que ligou para Netanyahu parabenizando o primeiro-ministro pela ação, mas agora é chegado o momento do cessar-fogo. It's time for the war to end and bring the hostages home. Maybe about that, we're going to work out what is the day after now. How do we secure Gaza and move on? E você? Qual a sua opinião? Israel venceu a guerra? É o momento de cessar fogo ou de continuar os ataques para garantir a vantagem israelitas? Deixe nos comentários sua opinião, aproveite e se inscreva no canal, para não perder nenhuma notícia que irá aparecer aqui.